Olá para você, está começando agora para todo o Brasil o Parlatório, aqui pela TV Pai Eterno. Esse é o nosso encontro semanal de entrevistas sobre assuntos relevantes. Será que o Brasil faz uma educação inclusiva, que abrace pessoas com deficiência e que dê a esses alunos oportunidades de aprendizado? Será? As escolas e universidades possuem pessoal treinado e estrutura suficiente para o atendimento a autistas, por exemplo? O entrevistado de hoje vai nos ajudar a entender melhor esse tema. O professor e historiador Lucelmo Lacerda é nosso entrevistado deste domingo. Ele é autista e pai de uma criança autista e vai nos ajudar a entender melhor como, de fato, deve ocorrer a inclusão de pessoas deficientes na educação brasileira. Lucelmo Lacerda é professor universitário, historiador, psicopedagogo e pesquisador na área de análise do comportamento. É doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, também do mesmo estado. Lucelmo é ainda mestre em História pela PUC São Paulo, também é pesquisador nos campos de autismo e inclusão. Tem 115 mil seguidores no Instagram e 225 mil inscritos no YouTube, especialmente com seu trabalho de conscientização sobre o transtorno do espectro autista e quadros assemelhados. Professor Lucelmo, seja bem-vindo. Boa noite para você. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão importante que é a inclusão das pessoas com autismo. Exatamente. Eu queria começar com você, que é autista. Quando é que você descobriu, que a sua família percebeu que você realmente tinha esse transtorno? Na verdade, não foi a minha família, não. Fui eu mesmo que procurei um apoio, porque é um diagnóstico tardio, um diagnóstico já na vida adulta, né? Isso aconteceu por conta do meu filho. Meu filho foi diagnosticado, esse sim, bem pequeno, com 3 anos e meio, porque não falava, tinha uma série de atrasos no desenvolvimento, e aí depois, à medida que eu fui estudando mais o tema por conta da condição dele, é que eu cheguei a essa identificação, né? Então procurei profissionais da área de saúde para fazer a avaliação diagnóstica. Professor, até então o senhor não percebeu, não imaginou que pudesse ter esse transtorno? Não, por muitos motivos, né? Eu acho que o primeiro é porque eu já tenho 41 anos, então 40 anos atrás, alguma coisa em torno disso, primeiro que o próprio conceito de autismo não abarcava esse caso do autismo mais leve, que é o caso que eu apresento. E também porque, da maior parte das vezes, principalmente as pessoas que estão utilizando o serviço público, elas têm muito menos oportunidade de ter acesso a profissionais, de marcar, né, de ter acesso a profissionais especializados para ter acesso a uma avaliação diagnóstica maior. Então, na vida cotidiana, isso acaba passando por uma certa estranhice, né, e sem a perspectiva diagnóstica. Então, só depois que vai ficando mais claro que esses prejuízos precisam ser endereçados diretamente, que precisam de intervenção terapêutica, e aí então que fez sentido essa busca, porque ainda tem muito pouca informação na sociedade. Sim. Na verdade. Pois é, daqui a pouco, é claro, a gente quer falar sobre o seu filho, mas como é que foi a sua passagem pela escola, principalmente ali naquela da alfabetização? Você enfrentou problemas na educação? Eu não enfrentei problemas acadêmicos, porque o autismo é dividido em 3 níveis. Eu estou no que a gente chama de nível 1 de suporte, às vezes a gente chama de autismo leve, antigamente a gente chamava de síndrome de Asperger. De modo geral, via de regra, né, esse perfil de pessoas, eles não têm problemas acadêmicos, como não tem. Pode acontecer, mas não é comum. Mas problemas sociais muitos, né? Então, bullying, por exemplo, é uma realidade que eu vivi muito, muito dura. Em vários momentos, em várias escolas que eu estudei, né? Como é que foi isso? Eu tinha tanto uma certa rejeição dos outros estudantes, uma rejeição verbal, quanto a física, né? A maior parte dos dias tinha, sei lá, 6, 7, 10, às vezes mais de 10 meninos
na frente da escola para me bater depois da aula. E aí eu tinha que sair para outro lugar da sala, né, dependendo do lugar que eu estava estudando. Isso era comum, isso não era uma coisa eventual, era uma coisa do dia a dia. Então isso percorreu toda a minha trajetória escolar, obviamente decorrente de prejuízos de habilidades sociais. Naquela época não se falava em autismo, né? Nem se falava em autismo, nem se falava em bullying, né? Todas essas coisas passavam na escola como se fossem fatos normais, como se fossem coisas naturais daquele contexto. Hoje a gente está muito mais atento a esses dois fenômenos, né? Mas na década de 80, década de 90 não era uma preocupação especial. Tá. Eu quero falar sobre o seu filho. Claro que depois a gente vai falar sobre essa questão da inclusão, vamos falar do seu livro, mas o seu filho hoje tem quantos anos? 15 anos. 15 anos. Fez 15 anos esse ano. E quando vocês começaram a perceber que era possível ele ter o autismo? Ele tem um caso que atinge cerca de 15, 17% das pessoas com autismo, que a gente chama de autismo regressivo, né? A criança tem um desenvolvimento que é próximo do regular e aí ele decai, ele perde habilidades ali entre um ano, 2 meses e 3 anos. Então ele começou a perder, né? Ele tinha começado a falar algumas palavrinhas, parou de falar, quando ele deveria estar falando muitas coisas já, né? Nós fomos a vários médicos, os vários médicos disseram que cada um tem seu tempo, que o menino era mais lento, e se ele tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e aí a gente foi indo a vários médicos por conta de outras coisas e reclamando, né, que aquele desenvolvimento não aparecia. Até que com 3 anos e meio, por conta já do atraso expressivo na fala, é que de fato chegou o diagnóstico, né? Então, com 3 anos e meio era para ele falar centenas de palavras e ele não falava ainda. Então, o médico aí sim, depois de muito atraso, que conseguiu fazer essa avaliação diagnóstica. E depois que você realmente começou a perceber essa questão do transtorno, essa condição do seu filho, aí você percebeu que você também poderia ter essa mesma condição? Muito depois, Muito né? depois. Quando meu filho tinha 7 anos e meio, eu comecei a estudar sobre o assunto, eu já era pesquisador, eu mudei o meu campo de pesquisa, né, para estudar o transtorno do espectro autista e as intervenções, e aí, à medida que eu fui conhecendo, que eu fui vendo outros casos diferentes do meu filho, porque meu filho, ele é, dentro desses níveis que eu falei, nível 3, né? Nível severo, ele não fala. Então, quando eu fui olhando para estudar e ver que tinha outros casos diferentes, eu fui cada vez mais me identificando, entendendo mais esse perfil de nível 1 que eu também estava presente. Fui me identificando com aquelas características. Agora, eu queria, então, entrar exatamente na forma acadêmica que hoje as escolas, as universidades, de uma forma geral, elas disponibilizam, né, para a pessoa que tem um transtorno do espectro autista. O que está certo e o que está errado no ensino para essas pessoas? A primeira questão importante que nós avançamos nos últimos anos foi a garantia de matrícula, né? Então, a garantia de que qualquer pessoa, independentemente de qual é a condição que ela apresente, ela tem o direito de se matricular na escola. Então, isso foi uma conquista histórica muito importante dos últimos anos, né? As últimas décadas, 2 décadas no Brasil. Então, isso é um avanço relevante e não é um avanço qualquer, né? Tem muitos lugares no mundo que ainda não atingiram isso. No entanto, esse é só o primeiro passo do processo. Então, a gente tem a garantia de matrícula, mas não tem a garantia ainda de individualização de processos, de avaliação individualizada. E isso aconteceu de uma maneira muito abrupta e que não tem correspondência com o processo de formação, de treinamento dos professores, de equipar essas escolas adequadamente. Então, nós estamos, do ponto de vista do valor, né, o valor da inclusão, nós estamos muito adequados, muito avançados, mas tecnicamente ainda estamos deixando a desejar, porque a gente ainda não consegue fazer adequadamente o processo de ensino dessas crianças. Mas como é que hoje funciona a inclusão? Hoje é o seguinte, o primeiro grande problema é que as escolas especializadas e salas especializadas foram em grande parte fechadas e as crianças foram, em sua maioria, encaminhadas às escolas comuns. A maioria, de fato, tem perfil para estar na escola comum, né? Ou seja, se beneficia da escola comum, mas tem um pequeno percentual, que são casos mais severos, que se beneficiam mais de ambientes especializados e eles existem muito pouco ainda. Então, como é o caso do seu filho? No caso do meu filho, por exemplo. Só que como lá
não tem, na rede dele, não tem uma escola especializada adequada, ele está na escola comum, embora o perfil dele pudesse ter melhor aproveitamento numa escola especializada. E o segundo problema é que, quando os indivíduos estão na escola comum, eles podem precisar o que a gente chama de um contínuo de apoios, né? Esse apoio pode ser menor ou pode ser maior, dependendo do caso. Pode ser, por exemplo, só uma adaptação de uma habilidade social, de uma situação social, ou da linguagem que se utilizar, ou pode ser, por exemplo, um acompanhante em alguns casos, e em outros casos, uma adaptação curricular, uma sala especializada. E hoje, via de regra, o que se faz é colocar nessa sala comum e se faz pequenas adaptações muito sutis, que não são baseadas numa avaliação mais técnica, e às vezes se coloca o acompanhante. O acompanhante às vezes é necessário, mas o critério para se colocar esse acompanhante normalmente não é bom. Não é um critério baseado numa avaliação individual, ele acaba sendo muito subjetivo e acaba deixando muitas pessoas que precisariam desse acompanhante sem. Então, hoje, a inclusão ela está muito mais ligada só à matrícula do que à adaptação para aquele indivíduo conforme a sua necessidade. Se a gente avaliar friamente, professor, nesse caso aí, essa forma de inclusão que existe hoje, ela ameniza um pouco o problema que existia antes ou ela prejudica mais? Na verdade, antes nós tínhamos dois sistemas, sistema especial e sistema comum. Sim. E essa ideia de ter dois sistemas, de fato, ela não é mais uma ideia válida, uma ideia que foi abandonada. Nós somos de um sistema em que você tem escola especializada, sala comum, e a maioria tem perfil para estar na escola comum. Então, se eu fosse comparar, as duas coisas são muito ruins, elas são muito ruins para ficar tão ruim quanto. E aí, a solução precisaria ser na adoção das estratégias com evidência, onde o indivíduo precisar, que pode ser na sala comum ou pode ser em outros contextos. Bom, se as duas situações não são ideais, daqui a pouco eu quero saber qual é a ideal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos falar inclusive dessa opinião do senhor e vamos falar também do livro Crítica à Pseudociência em Educação Especial. Pode ser? Rapidinho a gente faz o intervalo? Claro. Ok. Então daqui a pouco a gente volta e você vai conhecer muito mais sobre o livro do professor Lucelmo, onde ele aborda a educação para autista. Eu volto em instantes. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Eu estou de volta com o Parlatório e hoje a conversa é sobre autismo e a inclusão de pessoas com deficiência na educação. Eu estou recebendo o professor universitário, historiador, psicopedagogo Lucelmo Lacerda. Professor, a gente falou agora há pouco, o senhor fez críticas ao sistema anterior e a esse que existe, não é? Qual é o sistema ideal, então? Bom, a gente só pode pensar no ideal daquilo que existe, né? Então, se a gente pega países desenvolvidos, que têm uma boa educação inclusiva, que são conhecidos por isso, a primeira grande coisa que a gente precisa é de um plano educacional individualizado. Todas as pessoas com deficiência que vão participar do processo de escolarização são avaliadas individualmente e aí a gente constrói esse plano educacional individualizado, esse PEI. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que para esse PEI ser escrito, ou seja, para a gente desenhar quais são os procedimentos que são utilizados para aquele indivíduo, para ensinar as coisas que ele precisa, existe um referencial, que a gente chama de práticas baseadas em evidências. Ou seja, eu uso estratégia que já foi testada e que a gente sabe que funciona. Então, a gente toma a ciência como referencial. A partir dessa avaliação individual, é que a gente diz, esse indivíduo está melhor numa sala comum, ele se beneficia mais, ou ele se beneficia mais de uma sala especializada dentro da escola comum, ou ele se beneficia mais de uma instituição especializada. Agora, se a gente não tem nem um plano educacional individualizado,
não tem como a gente falar o que é o melhor para esse indivíduo, planejar qualquer coisa para esse indivíduo. Então, a primeira base é essa, eu preciso ter um plano. E a gente tem uma série de protocolos cientificamente validados, que a gente sabe que são efetivos para predizer qual é o comportamento daquele indivíduo, e a gente não tem utilizado nada disso. Então, de fato, a gente tem um avanço histórico, que é garantir a matrícula, mas não um avanço técnico ainda. Pois é, o senhor fala no livro, inclusive, Trilhas de uma Educação Inclusiva baseada em evidências. Quais são as evidências que existem fora do país que poderiam ser perfeitamente adotadas e com viabilidade? Eu vou te dar um exemplo aqui, e aí, porque isso depende de cada indivíduo. Então, eu vou dar um exemplo. A política de 2008, a Política Nacional de Educação Especial, ela diz que a gente não deve fazer adaptação para ninguém. Adaptações curriculares, por exemplo. Mas suponha o seguinte, que tem um indivíduo que não é alfabetizado ainda, ou seja, ele não aprendeu a ler e escrever, e aí ele está na escola, ele está avançando, porque hoje praticamente não se reprova, né? Ele vai avançando. Quando chega no 9º ano, ele está tendo lá em português a aula de oração coordenada sindética e assindética, como diferenciar esses dois. Ora, é óbvio que se alguém não é alfabetizado, ele não pode aprender a diferença entre oração coordenada, subordinada, sindética e assindética. Então, para ele, eu precisaria fazer uma adaptação curricular e adaptar o currículo dele de modo que naquele momento em que os demais estão aprendendo sobre isso, ele está aprendendo, por exemplo, fundamentos da alfabetização. Ao invés dele ficar todo o tempo sem estar alfabetizado, talvez a gente possa fazer, ainda que tardiamente, esse processo de alfabetização, ele pode sair da escola alfabetizado. Hoje, ele está exposto a um tipo de matéria que não tem como ele aprender, porque falta um fundamento. E aí, isso seria uma prática baseada em evidência, em que eu faço adaptação curricular e que eu uso o melhor método para isso. Então, vou dar um exemplo. Para a pessoa com autismo, eu poderia utilizar o método fônico ou o método de equivalência de estímulos. São 2 métodos que têm evidência para eu ensinar essa habilidade de alfabetização. Mas isso não é o que é feito, né? Agora, eu preciso selecionar individualmente essas metodologias. Professor, eu vou falar uma situação hipotética aqui. O senhor será nomeado ministro da Educação, o senhor vai implantar um plano, certo? E como é que funcionaria? Vamos trazer isso para uma escola pública, que a gente sabe que tem pequenas condições, às vezes não são as ideais, estão longe de ser as ideais. Como é que seria uma escola pública que o senhor implantaria e a partir desse plano? Tá, vamos lá. Começou o ano, fevereiro, a criança chega matriculada ou ela já é matriculada no ano anterior. E aí, no começo do ano, os professores, a equipe escolar se reúnem e fazem um checklist de divisão de tarefas para um plano educacional individualizado. Porque, por exemplo, se o indivíduo tiver no Fundamental 1, é a pedagoga, principalmente, e o professor de sala de recursos. Se tiver no Fundamental 2, tem vários professores. E aí a gente faz uma avaliação do indivíduo. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que a gente use uma avaliação chamada inventário Porter operacionalizado. Aí a gente sabe o que aquele indivíduo precisa ou não precisa. E a gente sabe, nessa construção do PI dele, se ele vai precisar de um acompanhante. Se ele precisar, a prefeitura ou o Estado ou outra instituição prevê, né, outro ente, prover isso, contrata. E aí, à medida que eu tenho um plano para aquele indivíduo, eu vou executar esse plano quando começar as aulas. Que aí é já no decorrer de fevereiro. Então, por exemplo, vou imaginar que esse indivíduo ele tenha uma dificuldade acadêmica muito grande. Esse é o nível 2. Como? Esse seria o nível 2. Não, pode ser Fundamental 1, o Fundamental 1 eu estou pensando. Não, eu falo um autismo, no grau. Ah, sim. Digamos que ele seja nível 2, tá? Sim. Só para a gente ter uma média aqui como exemplo. Vamos imaginar que ele fala, ele compreende um pouco da fala, mas ele não aprendeu ainda habilidades básicas, como sentar e ficar sentado, porque isso é imprescindível para a aula. E é muito difícil que indivíduos com autismo apresentem isso, alguns indivíduos, né? Então eu vou colocar, primeiro objeto que eu vou colocar como projeto de ensino é ensiná-lo a sentar e ficar sentado em sala. Ensiná-lo a entrar na escola e entrar na sala depois do intervalo. E à medida que eu ensinei isso, eu vou ensinar, por exemplo, a ele prestar atenção no professor. Eu tenho um plano, um programa de ensino, eu tenho um acompanhante que é treinado para isso. E o professor regente, o professor que está lá na frente dando aula para todo mundo, se ele tiver
uma diferença em termos do que ele está aprendendo, aquele indivíduo está aprendendo, ele vai fazer uma adaptação. Então, por exemplo, vou imaginar que ele conseguiu aprender quantidades em matemática, ele conseguiu aprender soma de 2 algarismos, mas no de 3 algarismos ele ainda não chegou, ele está no 2, está ainda com dificuldade de aprender de 2 algarismos. E os outros alunos já aprenderam soma de 2 algarismos, estão em 3 algarismos. Então, para aquele indivíduo que está ainda aprendendo soma de 2 algarismos, eu devo, enquanto professor, fazer uma adaptação de atividade. Eu vou fazer uma atividade ou um conjunto de atividades para os demais e vou fazer uma atividade com soma de 2 algarismos para esse indivíduo. Sim. E, portanto, também uma avaliação que seja correspondente a isso. Professor, aí que me causou a curiosidade, mas quando o autismo grau 3, como é que seria? Olha, depende, porque assim, o problema é que essas divisões 1, 2 e 3, elas são muito ruins, tanto que elas não estão mais no CID. Mas, em geral... Como é que o senhor trata, então, isso? Como? Como é que o senhor trata? Então, é porque a gente vai falar do indivíduo. Então, o que o indivíduo faz ou não faz? Correto. Então, vamos supor um indivíduo que não fale, por exemplo, como o meu filho, ele não fala, ele não entende a fala, certo, de outra pessoa, e ele tem uma dificuldade muito grande com habilidades muito básicas. Habilidades, por exemplo, de se vestir ou de higiene. Neste caso, no caso do meu filho e outros casos similares, ele seria melhor atendido, mais bem atendido, se eu tivesse uma escola especializada. Significa que é a mesma coisa, ele chegaria na escola, a equipe faria uma avaliação com um protocolo, só que um protocolo diferente de avaliação. No caso do meu filho, o melhor protocolo, por exemplo, provavelmente seria um chamado Essential for Living. E aí a gente escreveria para ele programas de habilidades funcionais. Ou seja, ele vai aprender a fazer pareamento, identificar coisas que são iguais, ele vai identificar coisas que são diferentes, ele vai identificar cores, vai identificar o que a gente chama de pareamento auditivo-visual. Eu vou dizer para ele, pega o livro, aí entre um livro e uma outra coisa ele pega o livro, então ele vai aprendendo a distinguir alguns sons e objetos. Então, para o perfil dele, ele poderia aprender coisas que são muito mais básicas. Sim. A reconhecer o nome dos alunos da sala, ou seja, habilidades muito mais fundamentais. Tudo isso está no livro do senhor? Tá, sim, tá. É porque no livro eu analiso a experiência de outros países e em todos os países desenvolvidos, todos, você tem essa mesma estrutura entre escola especializada, sala especializada e sala comum. Então, vou dar um exemplo da Finlândia, que é uma grande referência em termos de educação. Lá, cerca de 9% dos indivíduos com autismo, alunos, estudantes, estão em escolas especializadas, cerca de 50%, 60% estão em sala especializada e uma parte deles também na sala comum, eles fazem os dois, e alguma coisa em torno de 30% está na sala comum, só na sala comum. Então, você tem esse degradê de apoio, de contínuo de apoios que a gente oferece para as pessoas com autismo. Certo. Professor, foi muito boa essa aula que o senhor nos concedeu aqui para explicar realmente essa questão da educação inclusiva tão importante, né? E o que precisa mudar. Por isso eu quero muito agradecer o senhor pela participação com a gente aqui no Parlatório, que tem esse objetivo de ouvir pessoas que têm exemplos, que têm histórias e que têm uma contribuição fundamental na vida da nossa sociedade. O senhor tem muito grande na educação, principalmente na questão da educação inclusiva. A gente fica muito feliz em ter participado aqui com o senhor dessa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a sua participação no Parlatório. Eu que agradeço pelo espaço, pelo debate, para abordar esse tema tão importante. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Nós conversamos com o professor Lucelmo Lacerda e para você que acompanhou aqui no Parlatório, meu agradecimento. Olha, uma ótima semana para você e até mais.